Olá, sou Marcos Nolasco, graduando no curso de Licenciatura em Física pela UFPEL e bolsista no grupo de Teoria e Simulação de Sistemas Complexos. Vou falar um pouco sobre o que eu realizei no último ano, que é simulações de sistemas com polímeros e a análise dos resultados dessas simulações. Não é segredo que os polímeros estão cada vez mais presentes em nossa sociedade. Justamente essa grande diversidade de aplicações foi porque houve e ainda há uma grande quantidade de interesse em responder a seguinte pergunta por vários pesquisadores ao redor do mundo: como as características de interesse de um material polimérico são influenciadas pelas propriedades microscópicas dele. Isso porque os polímeros, são moléculas ligadas em cadeias. Como as moléculas podem se ligar em diferentes tamanhos e cada uma delas pode ser composta por diferentes átomos, isso significa dizer que os polímeros vão ter diferentes propriedades por natureza. E isso justifica a grande quantidade de aplicação. Um dos métodos de investigação que é o utilizado neste trabalho foi o de simulação computacional, especificamente utilizando o método de dinâmica molecular. E para a simplificação e também diminuição dos custos computacionais, optamos por realizar modelos coarse-grained, que é basicamente considerando apenas os monômeros, e não cada um dos átomos constituintes das moléculas. Quando um polímero é constituído por diferentes monômeros, dizemos que eles são copolímeros. E os copolímeros podem ter esses monômeros agrupados de diferentes formas. Quando eles estão em grupo, ou seja, eles estão em bloco, dizemos que são copolímeros em bloco. O modelo que nós estudamos são o copolímero de bloco anfifílico, ou seja, tem dois blocos de monômeros diferentes, um deles tem a característica hidrofóbica e o outro tem uma característica hidrofílica. Utilizando o software Expresso, realizamos diversas simulações de sistemas poliméricos. A quantidade de polímero em todos os sistemas foram igual a 1000, mas cada um dos sistemas tinha uma quantidade de 10 a 50 monômeros por polímero. E a densidade de polímeros na caixa alternava entre 5% e 80% do volume. E também cada um das simulações possuía uma fração específica de monômeros fóbicos, em 2,5 e 0,7. Vale ressaltar que cada um dos monômeros de um mesmo polímero interagiam entre si apenas por interações harmônicas, não interagiam à distância. Mas cada um dos polímeros interagiam à distância com os outros, com os monômeros fóbicos apenas via potencial Wick-Chandler-Anderson para representar a característica repulsiva desses monômeros, e os outros via potencial Lennard-Jones. Aqui vamos discutir alguns resultados. Podemos ver que a fração de monômeros fóbicos influenciam bastante a energia total do sistema. Quando a fração é baixa, a energia total do sistema tende a diminuir, porque a maior parte dos monômeros vão estar querendo se agrupar, vão estar com a energia negativa. Porém, conforme vai crescendo a fração de monômeros fóbicos, vai crescendo a energia total do sistema, o que era de se esperar. Também podemos ver que quando a fração de monômeros fóbicos cresce, o raio de giro médio, a distância média entre os extremos dos polímeros tende a diminuir. Isso porque essas grandezas estão associadas com a característica de solvatação desses materiais, ou seja, de quanto eles podem ter propriedades solventes. Podemos esperar que as estruturas presentes nos sistemas também mudem conforme essas grandezas se alterem. E aqui temos algumas imagens que podemos ver que conforme as frações de monômeros fóbicos mudam, é possível observar uma maior diferença nas estruturas formadas dentro dos sistemas. Podemos, então, concluir a apresentação dizendo que as diferentes frações de monômeros fóbicos afetam as propriedades físicas do sistema, como a energia. E essas propriedades influenciam também as características dos polímeros, como a característica de solvente. Deve-se realizar mais simulações e análises para poder determinar melhor a correlação entre a variação dessas propriedades e a mesoestrutura observada no sistema. Meus agradecimentos aos órgãos que possibilitaram essa pesquisa, e é isso aí.